já estão aqui na mesa os nossos palestrantes. Então, a gente vai ter como palestrante a professora Karen Jurini Dias, que é mestre e doutora em Direito, né? Professora, né, de IBEST, de vários cursos, né, de pós-graduação, e foi conselheira do CARF. Teremos também o professor Rafael Fuso, ele gentilmente substituiu a doutora Suzy, que ela não pôde comparecer por força de um imprevisto profissional. O doutor Rafael, ele é doutorando e mestre em Direito, também é professor, né, da GV, do IBET, de vários cursos também de pós-graduação, também foi conselheiro do CARF, da primeira sessão, né? Os dois nossos palestrantes participaram bastante dos debates e julgaram muitos casos referentes ao ágio. A Karen na Câmara Superior, né, Karen? Brigando aí sobre essas matérias, né? Então, assim, a gente vai inverter a ordem das palestras, a pedido dos palestrantes. Então, o primeiro a palestrar vai ser o professor Rafael Fuso. Ele vai falar das modificações referentes ao ágio e a Lei 12973 de 2014. Então, passo a palavra para o professor Rafael. Alô. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer à PET, na pessoa do Dr. Pedro Anam. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentar a doutora Karen. Eu fui pupilo dela. E por que eu pedi para inverter a ordem? Porque a doutora Karen, além de ser uma brilhante jurista, que foi conselheira, ela gosta de falar bastante. Então, se eu deixasse ela falar primeiro, ela ia falar de todos os temas de ágio aqui, esgotar, e eu ia, no final, só agradecer, bater palmas para ela e pegar o meu banquinho e ir embora. Então, eu preferi falar primeiro, até porque tem um compromisso, daqui a pouco preciso sair, mas eu vou ouvir a doutora Karen, vou ficar até o final, vou fazer perguntas para ela também, tá? Mas o meu tema aqui é o tema que está aí nas notícias de jornais há alguns anos, né? E um dia eu peguei uma página do Valor Econômico, até que eu não trouxe a página aqui, mas eu dou aula na GV sobre isso, né? Meu tema lá é ágil, planejamento tributário. E eu sempre mostro aquela foto do jornal, assim, o que a Receita Federal considera como passível de aproveitamento do ágio, né? O ágio é uma despesa dedutível, quem aproveita é quem está no lucro real, né? E ela, basicamente, tem uma formação, né? Muito fácil de entender, uma conta matemática, né? Em que, decorrente de uma operação societária, né? Em que eu faço aí uma aquisição, né? Uma fusão ou uma cisão, né? Eu decorro de uma operação societária e eu vou verificar se naquela operação societária, exemplo, numa aquisição de participação, né? Eu vou pagar quanto por aquela empresa, né? Nós sabemos que dentro da empresa, como vamos ver aqui, tem os ativos, né, imobilizados. Nós vamos ver que tem, né, os intangíveis, fundos de comércio, né? Tudo isso faz parte do pacote da empresa. Né? E vou dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que é o ágio. Né? Mas, basicamente, é uma conta que a gente faz. Eu vou lá fazer a aquisição da participação societária. E quanto custa essa empresa? Ela custa o seu patrimônio líquido. Né? Normalmente, eu olho para o patrimônio líquido para verificar o valor daquela aquisição. Se eu pago mais do que ela vale, eu tenho um ágio em relação à diferença do que eu paguei e aquele valor do patrimônio líquido. Se eu pago menos, eu tenho um deságio. Né? Então, nós estamos considerando aqui a questão do ágio. E quem que vai poder aproveitar este ágio? Esse ágio vai ser, em regra geral, aproveitado por aquele que fez a operação societária, adquiriu a operação, né? Adquiriu a participação societária. Então, ele vai poder aproveitar aquilo, né? Sob determinados critérios e condições,
num período, né? Ele é diferido ao longo do tempo, que nós vamos ver aqui. E aquele que vendeu a participação societária, tem alguma tributação para ele? Tem. Salvo aí um período, né? Que é o artigo 36 da 10.637, né? Que teve ali uma regra de isenção em algumas operações. A regra geral é aquele que vendeu a participação societária, ele tem que pagar ganho de capital, né? Se ele vendeu na pessoa física, ele está sendo tributado na pessoa física. Se ele vendeu na pessoa jurídica, adiciona-se, paga lá o valor do ganho de capital. Então, é uma simples questão de conta, né? Mas não é tão simples assim. Primeiramente, a gente tem que entender sobre a questão dos fundamentos econômicos do ágio. Nem todos aqueles fundamentos econômicos ali é passível de dedução como despesa, né? Basicamente, nós vamos focar aqui na expectativa de rentabilidade futura. E eu vou explicar para vocês o que é isso, tá? Então, nós temos ali, naquele fundo, né, fundamento econômico do ágio, a mais-valia de ativos, valor de mercado dos bens, de ativos da coligado ou controlado, superior ou inferior ao custo registrado na contabilidade. Nós temos essa expectativa de rentabilidade futura e nós temos outras razões econômicas. Bom, o primeiro, ele fala basicamente de ativos. Então, vamos pensar num posto de gasolina. Nós vamos fazer aquisição de participação de um posto de gasolina. Nós vamos olhar o quê? O que tem de ativo ali, né? Mobilizado, por exemplo. Nós temos a bomba, nós temos a lojinha, nós temos os tanques, né? Isso aí está dentro daquela composição do preço. Nós temos a expectativa de rentabilidade futura. Essa eu vou pular. Vamos por debaixo. Fundo de comércio. O que é um fundo de comércio, né? Fundo de comércio é algo que foi agregado, né, em razão daquela atividade. Então, vamos pensar numa carteira de clientes, por exemplo, né? Eu tenho uma carteira de clientes. Então, uma carteira de clientes é considerado um fundo de comércio. E nós temos também intangíveis, que são marcas, por exemplo, a marca lá, né, que você vê lá do posto, né? Bom, isso é fundamento econômico. E o principal deles é a expectativa de rentabilidade futura, que nada mais diz do que o quanto eu vou botar no meu bolso durante um certo período ao fazer aquela operação societária, aquela aquisição, né? Então, eu vou lá, adquiro o posto de gasolina, vou fazer uma expectativa de rentabilidade futura, o quanto vou botar no meu bolso durante um determinado período. É esse o ponto principal que gera a despesa dedutível do ágio. Muito bem. Tudo isso para dizer para vocês que nós temos que fazer um marco, e esse marco é importante. Antes da Lei 12.973, nós tínhamos lá no CARF várias discussões, né? Nós vamos ver aqui os temas, né? Ágio interno, a transferência do ágio, nós vamos pensar em um laudo, né? Esse laudo que vai ser criado ou não, para tratar daquele valor da aquisição, o que tem que conter naquele laudo, né? Que informação? Será que eu tenho que colocar a expectativa de rentabilidade futura ou eu tenho que identificar o ativo, a mais-valia, né? Ou os valores dos intangíveis, o fundo de comércio? Tudo isso era passível de discussão. Veio a Lei 12.973 e veio trazer um marco. Por que veio essa lei? Porque o governo, né, o fisco, começou a observar a jurisprudência que tinha no CARF e começou a parar as arestas. O governo aprende, né, com a aplicação da norma ao fato concreto. E pegou a jurisprudência que tinha dentro do tribunal administrativo, porque é muito difícil você verificar decisões judiciais sobre isso, né? Tratar, porque é um tribunal especializado, e começou vamos criar as regras. Então, nós temos que fazer um marco.
E esse marco me autoriza a dizer que antes da 12973, nós não tínhamos regras específicas que vedava, por exemplo, o ágio interno, que nós vamos tratar aqui, que dizia que eu, na hora de fazer um laudo, preciso identificar os 3 elementos da aquisição, né, da participação societária. Eu tenho que colocar os fundamentos econômicos daquele ágio. Né? O professor Schoer esteve aqui, ele tem até um livrinho sobre ágio, recomendo a leitura, é um livro muito fácil, didático, que ele fala lá que o contribuinte, antes da 12973, tinha o direito de escolha de colocar no seu laudo aquilo que era o fundamento econômico. E o que o contribuinte fazia? Escolhia o quê? Aquele que dava o direito da dedutibilidade da despesa. Colocava expectativa de rentabilidade futura. Então, eu estava fazendo uma operação de aquisição de participação societária e qual era o laudo que tinha? Tinha lá o ativo? Não. Tinha lá o fundo de comércio? Não. Tinha lá a expectativa de rentabilidade futura e sobre aquele valor o contribuinte podia deduzir em, no mínimo, 60 meses, aquela parcela do ágio. Então, num primeiro momento, antes da 12973, eu tinha lá como valor de aquisição 2 critérios. Era o ágio e olhava para o patrimônio líquido. Depois da lei 12973, e teve algumas mudanças, o CPC 15, né, e as normas aí contábeis número 3, eu tive a necessidade, depois vou passar para vocês a regra, de fazer uma segregação efetiva daquele valor que estava compondo o ágio. E nós vamos verificar aqui no próprio texto normativo que aquele fundamento de rentabilidade futura que o contribuinte escolhia, ele passa a ser residual, ele fica por último. Primeiro preciso fazer alguns apontamentos, a apuração efetiva de alguns fundamentos, e no final vai estar a expectativa de rentabilidade futura. Então eu começo a olhar o tal do goodwill, que é chamado de ágio, decorrente da expectativa de rentabilidade futura, apenas traduzindo para vocês. Eu vou ter o valor justo dos ativos e passivos, e aí nós temos que pensar o que é valor justo de ativos e passivos, né? Eu tenho que trazer a valor de mercado aqueles ativos e passivos, numa condição que a gente brinca na química, né? De temperatura, né? Condição normal de temperatura e pressão, que a gente brinca, né, como a gente estudava lá no colégio sobre a química. O que é isso? Numa relação de mercado, né, normal, entre partes não relacionadas, para que eu possa efetivamente apurar aquele valor daquele ativo e aquele passivo, né, e olhar para o patrimônio líquido. Quer dizer, o que aparece de novo aí, né? Aparece de novo esse valor justo dos ativos e passivos, né, que é uma atualização que eu tenho que fazer em relação ao presente. Muito bem. Apenas só para passar rapidamente, o valor justo é o preço que seria recebido na venda em um ativo ou pago para transferir um passivo em uma transação ordinária entre participantes de mercado. Mercado é aqueles que têm habitualidade em relação à atividade, né? Disponível para vendas aí. Mas, aonde está o ponto de mudança? Né? Essa mudança, ela acontece efetivamente a partir de 1º de janeiro de 2015, né? Quando vem a Lei 12973, para aparar aquelas arestas que estavam discutindo temas lá do CARF. Né? Praticamente isso. E aí nós vamos encontrar vários temas dentro disso, vários casos em que serviram para a gente modificar o ordenamento jurídico. Primeiro deles, né, esse desdobramento do custo de aquisição, lá é antes, aqui é depois. Tá? Então, o primeiro era valor de patrimônio líquido e ágio ou deságio, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do que trata o patrimônio líquido. É aquilo que eu comecei falando aqui para vocês do conceito, daquela equaçãozinha matemática. Já após
a Lei 12.973, ele já inclui mais um critério. Valor do patrimônio líquido e mais ou menos valia e ágio por rentabilidade futura, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores que tratam o inciso 1 e 2. Aqui nós temos mais ou menos valia já tratando aqui. Então, esse desdobramento do custo, ele passa, né, dentro do parágrafo 5º, quando ele fala de aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do patrimônio líquido, exige o reconhecimento e a mensuração, e lá está no inciso 1, primeiramente, dos ativos identificados adquiridos e dos passivos assumidos a valor justo. Por que isso, gente? Teve um caso que foi julgado no CARF, é um caso do posto Ali Combustíveis, né? Aquela bandeira Ali Combustíveis, ela pertencia ao grupo Repsol. Houve uma operação de troca de ações entre a Petrobras, que queria entrar na Argentina, e entre a Ali, que era do grupo argentino e espanhol, que estava querendo entrar no Brasil no ramo de distribuição de combustíveis. Esta operação, o seu auditor fiscal, quando verificou aquela aquisição da operação, a troca de ações, a entrada no mercado, né, ele apurou o seguinte: olha, tem um ágio aqui, né, dessa operação. Todavia, esse ágio, ele é tudo fundo de comércio. Ele foi para o extremismo. E o contribuinte apresenta um laudo dizendo, não, isso aqui é expectativa de rentabilidade futura. Então, quando eu tenho ali, cumulado num problema, né, dizendo, olha, o que tem dentro daquela operação societária? Tem ativo? Tem. Tem fundo de comércio? Tem. Mas também tem expectativa de rentabilidade futura. E por conta disso, se o auditor fiscal tivesse olhado e falado, desculpa, esse seu laudo não pode ser tudo expectativa de rentabilidade futura, mas uma parte sim. Agora, as outras partes são decorrentes de ágio, mas não aquele ágio de expectativa de rentabilidade futura. É o ágio do ativo, é o ágio do fundo do comércio, é decorrente de outro fundamento econômico. Se ele tivesse feito isso, o auto não cairia. Mas o auto caiu porque ele foi ao extremo. Ele foi lá e optou por considerar todo aquele valor de despesa que estava sendo deduzido pelo contribuinte como fundo de comércio. Então, essa exigência trazida pela 12.973 é exatamente para identificar quais são os outros fundamentos econômicos e deixar a expectativa de rentabilidade futura por último. Porque aqui no inciso 2 fala, posteriormente, do ágio por rentabilidade futura ou do ganho proveniente de compra vantajosa. Então, fica por último, dentro da operação societária. Primeiro eu tenho que fazer o que é ativos, mais-valia, a valor justo, os ativos e passivos, para depois eu apurar a expectativa de rentabilidade futura. Teve um embate, que foi engraçado, num congresso, participei da mesa, o doutor Choeire com o doutor Ricardo Mariz de Oliveira, tratando exatamente deste ponto. O Choeire falava, olha, a norma lá não me proibia e não me mandava fazer nada, então é um direito de escolha, eu podia ir lá e fazer um laudo de expectativa de rentabilidade futura. E o doutor Mariz falava, não, aqui não é a casa da mãe Joana, né? É um critério que se tem que apontar a realidade. O critério tem que se olhar também o valor dos ativos, o valor do fundo de comércio, apurar tudo. E depois apurar, depois é o que está errado. Porque lá na primeira norma, que falava do artigo 20 do Decreto-Lei 1598, não tinha esta ordem necessária. E por isso que o contribuinte podia optar. Ok? Então, o primeiro grande avanço
para acabar com esse problema aí, né? Que tinha a expectativa e rentabilidade futura, cabe em qualquer lugar. Para o fisco, ele aparou as arestas e trouxe na 12973 a exigência de ficar por último. Primeiro apura os ativos, fundo de comércio, intangível, depois fica a expectativa de rentabilidade futura. Bom, ademais, nós temos um problema do laudo. Antes, lá no artigo 20 do Decreto-Lei 1598, ele falava aqui no parágrafo 3º o seguinte: o lançamento com os fundamentos de que tratam as letras A e B, que é o valor de mercados do bem e do ativo, e o valor de rentabilidade das coligadas ou controladas, deverá ser baseado em demonstração. Demonstração é um demonstrativo. Então, poderia, por exemplo, usar uma planilha, um PowerPoint? Poderia. Mas, imagina você sentado numa mesa julgadora, que aparece lá um valor de ágio de 500 milhões, e você fala, puxa, está aqui uma planilha, está aqui algumas informações, mas eu não tenho, efetivamente, a segurança de dizer que aquele valor era real. E o que o fisco fazia? Ele impugnava de forma genérica, porque o fisco não tinha condições de adentrar aos critérios, por exemplo, que esses tipos de apuração, para falar, olha, aquilo é real ou não é real? Será que aquele valor que eu vou botar no meu bolso num período é aquele que está lá naquela planilha, naquele demonstrativo? Por isso que no julgamento dava-se muito peso ao laudo. O contribuinte trazia um laudo de uma empresa independente, de auditoria, né? Por isso que é relevante, em determinadas situações, aquele valor que estava num parecer, num laudo, para que você possa ter mais segurança em considerar aquela despesa dedutível. Todavia, não era exigido o laudo. Com a Lei 12.973, veio a exigência do laudo. O valor que trata do inciso 2, que é esta parte aqui de mais ou menos valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos, né? E o valor de que trata o inciso 1 do caput, ele passa a tratar como necessário a apresentação de um laudo. E ele tem prazo para ser apresentado, né? Se fala muito do laudo de chegada ou do laudo que foi feito muito tempo depois da operação, né? O que você acha como julgador? Você senta lá na mesa, vem um caso de ágio e o laudo é de 2 anos depois. Você fala, puxa vida, será que ele é um laudo de chegada para chegar naquele número? Ou ele é um laudo que efetivamente demonstra aquele valor? O laudo que é feito antes ou feito logo após a operação tem muito mais valor do que aquele que é feito muito tempo depois. Mas a regra não exigia o laudo. Isso foi uma construção da jurisprudência. Agora, aqui está expresso. Tem que ser protocolado na Secretaria da Receita Federal ou cujo sumário deverá ser registrado em cartório de registro de títulos e documentos até o último dia útil do 13º mês subsequente à aquisição da participação. E aí eu faço aqui uma indagação a vocês, que eu fui dando aula recentemente na turma do MBA de Fundação Getúlio Vargas. Um aluno me perguntou, falou, professor, vamos fazer o seguinte, a operação aconteceu lá em 2013, não tinha ainda regra, não estava vigente, não estava nada. E eu estou aproveitando o tal do ágio. Ou vou começar a aproveitar o tal do ágio. Né? Porque o fisco, se você vai lá e apura um ágio e fica lá na sua contabilidade e você não deduz como despesa, o fisco não faz nada. O fisco começa a atuar quando você começa a deduzir aquilo como despesa, quando você começa a aproveitar. Né? Porque não tem lógica, o fisco vai olhar, não, olha, mas espera aí, eu não aproveitei ainda, não sei se eu vou aproveitar ou não. Então, o fisco olha a partir do momento que você começa a aproveitar. Aí ele veio falar, olha,
vamos pensar aqui, eu tenho lá uma operação. E agora, eu estou aproveitando o ágio. Aí vem o fisco, bate na minha porta e diz assim, olha, cadê o seu laudo? Eu vou falar para ele, olha, eu fiz isso aqui quando ainda estava na 12, antes da 12973. Não, mas olha, você está aproveitando o ágio agora, eu queria dar uma olhada no seu laudo para ver, né? E aí, a gente fica pensando assim, será que é uma norma, como o professor Choeire colocou aqui, né? Questão de segurança jurídica, né? Retrospectiva, né? Retrospectiva da norma? Não, não é, porque aqui no texto está muito expresso. Ele conta da aquisição da participação societária. E, para mim, esta norma, ela se aplica se a aquisição da participação societária for feita na vigência da 12973. Não lá atrás, em 2013. Então, a partir do momento que eu fiz a operação da aquisição societária na vigência da 12973, eu estaria obrigado a apresentar este laudo para comprovar o ágio. Ok? Muito bem. Terceiro tema. Ágio interno. Ágio interno não tinha norma exigindo e proibindo a operação feita dentro do mesmo grupo econômico. Nós temos vários casos que estão pendentes de julgamento, né? Lá no CARF, caso Gerdau, Banco Gemac, Banco Volkswagen, temos N situações lá, que ainda não teve uma solução definitiva, né? Julguei muito ágio interno dentro da minha turma, né? Ágio interno é aquele que a operação se faz dentro do mesmo grupo. E aí tem uma discussão. Olha, será que aquele valor daquela operação, ele é real? Mas acho que não, hein? Porque, poxa, tem lá um controlador que vai ditar a regra do jogo. Eu vou pegar aqui a minha participação societária, vou subscrever na outra, vou passar para baixo, saio de controlador direto, vou para controlador indireto. E a definição do valor? A definição do valor, a gente faz um laudo. E aí, o fisco começou a combater isso no que sentido? Não, quando a operação não é feita entre terceiros, partes independentes, ela passa a funcionar como algo fabricado, algo fictício. E por isso, não tem um terceiro para dizer, olha, eu quero comprar você e vou pagar 1 bilhão. Aí você vai falar, não, eu valho 2. Ah, então vamos chegar em 1,5, pode ser? Porque aí eu estou entre partes não relacionadas. Nesse momento, se eu aceito os 2, ou os 3, ou os 4 bilhões, vai dizer, não, não teve aí o arm's length, que é um princípio usado entre partes não relacionadas, muito comum, né, em controle de preço de transferência, em outras operações. Então, começou o fisco a discutir que aquele valor poderia ser algo fabricado, algo fictício, que não seria real. E o ágio interno não tinha proibição. Então, o que os julgadores começaram a adotar a postura? Olha, precisamos olhar se tem propósito negocial. Se aquela operação que eles estão fazendo realmente tem algum fundamento, tem propósito, tem qual é o motivo de fazer aquilo. Começaram a olhar para este campo. E aceitaram, por exemplo, no caso do banco GM, né, que pudesse aproveitar o ágio. Lá em 2008, quando a indústria americana estava ruim, né, de automóveis, o governo americano foi lá e mandou um dinheiro lá para recuperar. Só que o governo americano falou o quê? Eu empresto dinheiro para a indústria, mas eu não empresto dinheiro para banco. E o banco estava debaixo da indústria, o que eles precisaram fazer? Tirar o banco debaixo da indústria. Isso aconteceu no mundo, com a Volks, aconteceu com a GM. Quando eu tiro ele de baixo, fizeram o quê? Uma avaliação dos ativos, das operações. E aí gerou um ágio. E foi aproveitado dentro do mesmo grupo.
Então, você fala assim, nossa, mas teve propósito? Teve. Naquele caso, os conselheiros entenderam que teve propósito negocial. Então, o ágio interno, antes, não era vedado. Agora, com a 12973, passou a ser vedado. Ele é proibido. No caso de aquisição de controle de outra empresa, na qual se detinha participação societária anterior, o contribuinte deve observar as seguintes disposições, né? A exigência está nessas exigências aqui, lá no artigo 21 já tem a participação societária adquirida com ágio por rentabilidade futura decorrente de aquisição de participação societária entre partes não dependentes. Esta é a vedação, está no 21. Não pode ser aproveitado o ágio com partes relacionadas. Tem que ser entre partes independentes. Na hipótese de que trata o 35, caso ocorra incorporação ou fusão, não poderá ser excluída da apuração do lucro real a variação do ágio por rentabilidade futura de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 35. Dentro desse contexto aqui, o fisco resolveu um problema. Então, quem precisava fazer operação societária e aproveitamento de ágio dentro do mesmo grupo, fez tudo antes da vigência, né? Correndo o risco de ter ou não um propósito negocial, né? Agora, antigamente o CARF pensava assim, agora não sabemos como é que o CARF vai pensar, né? Nós vamos começar a descobrir dia 7, agora de dezembro, né? Como eu não sou mais conselheiro, eu gostaria de estar lá, né? Sentado como expectativa, né? Para ver como é que começará, né, a funcionar novamente o tribunal. Bom, por último aí, partes não dependentes. E aqui parece que foi um cheque em branco que deram para o fisco, né? O que é partes não dependentes? Eles falam de controles, né? Adquirente e alienante são controlados direta ou indiretamente pelas mesmas partes. Aqui está dentro da norma da vedação, né? Do aproveitamento do ágio. Antes não tinha essa norma, que dizia o que é partes relacionadas, partes independentes, não tinha conceito de definição. Veio com a 12973. E aí, além de todo o critério de controle, né? Você tem aqui, chamando a atenção, parentes, né? O alienante for parente ou afim até o 3º grau. O 3º grau, para mim, acho que é primo, né? Primo. Então, não pode ter primo numa outra empresa em que você está fazendo alguma operação, porque vai falar, olha, você tem um primo lá que é sócio lá na operação e você é sócio aqui, então vocês não podem fazer operação entre vocês, porque o ágio que gerar aí vai ser de partes dependentes, hein? É ágio interno e não pode. Eles vão dizer isso para vocês. Cônjuge ou companheiro das pessoas relacionadas no inciso 3, aí em que o alienante for sócio, titular, conselheiro, o cara pode ser conselheiro, conselho de administração lá, faz parte do conselho de administração. Tem um primo lá, vamos fazer uma operação. Não pode, ágio interno, né? Então, acho que é melhor, né? Vai ter bastante divórcio aí, né? Bastante divórcio, né? Entre aqueles que, poxa, eu sou casado com uma executiva, né? Aí, poxa, olha, não dá para fazer, a empresa que eu estou não pode fazer nada com o assunto, então vamos divorciar primeiro, que aí depois a gente pode ver se dá para fazer, né? E, por último, que para mim é a excrescência jurídica desta norma, que trata em decorrência de outras relações não descritas no inciso 1 a 4, em que fique comprovada a dependência societária. Assim, outras relações é o cheque em branco. Qual relação que é? Né? Vai ficar para o aplicador da norma fazer isso? E aplicador, gente, não é só julgador. Aplicador é o fiscal. Fiscal é o aplicador da norma. Então, ele vai chegar lá e vai falar, olha, outras relações em que fique comprovada a dependência societária. Então, senhores, para encerrar, porque eu quero ouvir a doutora Karen, faz tempo que eu não ouço a doutora Karen falar.
ressaltando que o tribunal tem 90 anos de existência, a doutora Karen deve estar uns 30 lá, né? Ficou uns 30 anos, doutora? Acho que ficou uns 30 anos. Porque, assim, é engraçado porque o tribunal falava assim, olha, tem 90, eu cheguei lá, tinha uns 85, mais ou menos. Fiquei uns 5 anos lá no tribunal, né? Aí eu falava, nossa, mas quem que é a decana aqui, né? Falava, doutora Karen é decana. Mas, pô, a doutora Karen tem 23 anos, como que ela vai ser decana aqui? Não, 23 anos de CARF, né? Ela falava. Então, foi a nossa, ela e a doutora Suzy, que eu estou substituindo aqui, né? Foram as, né, salvo as mais, né, decanas lá, né? Teve bastante tempo, né, doutor? Menor aprendiz, menor aprendiz. Menor aprendiz. Menor aprendiz. Entrou pelo menor aprendiz. Por isso que estou ansioso em ouvi-la. Bom, ela vai tratar aqui de tudo aquilo que eu não vou tratar, né? Ela vai falar de empresa veículo, vai falar de ágio interno, vai contar os casos dela, a briga, né? Essa foi a mulher guerreira lá dentro, puxava a peixeira, né? Como é difícil ganhar alguma coisa lá no tribunal, mas né, espero que os nossos que ficaram lá, né, agora sendo substituídos por os novos julgadores, tenham esse mesmo ânimos, né, de brigar aí pelos direitos dos contribuintes. Então, eu encerro aqui a minha participação, agradecendo mais uma vez, e estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, professor Rafael. O Rafael, como sempre, ele gosta de dar uma cutucada justamente para fomentar a discussão, né? Mas acho que ele pegou pesado, mas tudo bem, né? Karen, mas você pode? Pode, né? Pode sim. Então, vamos passar a palavra para a doutora Karen. Ela vai falar também de ágio, vai falar de empresa veículo, né? E vai falar de outras questões relevantes ali, referente a essa matéria. Então, Karen, passa a sua palavra. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve. Eu tenho uma apresentação extensa, mas como o professor Rafael já falou grande parte, eu vou pular. Apenas um esclarecimento para o professor Rafael, é que eu entrei menininha lá. Tinha acabado de nascer, viu, Rafael? Bom, vamos lá. Eu vou tratar um pouquinho da empresa veículo. Vou passar mais rápido quando tiver eu ia falar transparência, ia dar razão para o Rafael, né? Quando eu passar, aí ia ser horrível. Quando eu passar os slides, pô, ruim, né? Eu sou da época que eu fazia, daí errava, eu tinha que fazer de novo. Na hora que a gente passar pelos slides de legislação, eu vou passar rápido. Bom, gente, a gente tem uma discussão. Quando se trata de empresa veículo, a gente tem uma discussão importante, e aí eu faria 3 perguntas, basicamente, né? Nós estamos num grupo de estudos de repertório analítico da jurisprudência lá na Getúlio Vargas, e eu sou uma das coordenadoras de um livro que a gente está escrevendo sobre isso. E dentro desse critério analítico de pesquisa, para efeitos de pesquisa do ágio, eu acho que a gente fundamentalmente tem que fazer 3 perguntas. Existe o ágio que pode ser contabilizado? Esse ágio é de rentabilidade futura? Terceira pergunta, que todo mundo se esquece dela. Existe o evento que autoriza o início da amortização do ágio? Porque o fato de eu ter o ágio é uma coisa, eu poder amortizar é outra. A discussão de rentabilidade futura está muito relacionada ao que o Rafael colocou, a nova legislação, a 12973. A discussão de existe o ágio, que é passível um dia de amortização, e existe o evento que autoriza o início da amortização, está ligado, sim, à discussão de veículo. E aí, quando a gente pensa no existe o ágio que um dia pode ser amortizado, eu separo em 3 grandes grupos de pesquisa. Quais são eles? O ágio que foi gerado a partir de uma aquisição externa, ou seja, de uma aquisição de terceiro. E aí, mesmo sendo adquirido de terceiro, eu vou ter uma discussão de
houve um veículo, seja para aquisição, seja para transferência, então é veículo antes ou pós-aquisição, ou é uma aquisição intragrupo sem nenhuma alteração substancial societária, ou é um ágio intragrupo com substancial alteração societária. Eu trouxe esses 4 desenhos, ou seja, 2 para a primeira hipótese e 1 para a segunda, 1 para a terceira, com a jurisprudência dessas hipóteses, para a gente tratar do assunto. Eu inicio sempre a palestra de ágil com essa jurisprudência. Por que com essa jurisprudência? Porque não é um caso de privatização, porque parece que todo mundo interpreta diferente quando se trata de privatização, mesmo que tenha veículo, mesmo que tenha transferência de ágil. O fato de ter tido BNDES, leilão, parece que as pessoas entendem diferente, o que, a meu ver, não tem fundamento, né? O fundamento deveria estar na lei. Então, eu peguei um caso que não é de privatização e um caso um dos primeiros, onde se inaugurou a jurisprudência sobre os requisitos para a existência do ágio. Primeiro ponto. E sobre os requisitos para a natureza do ágio, que é de rentabilidade futura, que seria o ágio amortizável, porque se fosse ágil, antigamente eu poderia chamar ágil com fundamento em valor de mercado, ágil com fundamento em ou fundos de comércio. Isso não existe mais, né? Hoje, ágil é goodwill, é valor residual, é aquilo que é a diferença entre o preço pago mais ou menos o valor justo dos ativos e passivos mensuráveis da companhia, né? Então, vamos começar por essa jurisprudência. O primeiro requisito que ela trouxe, depois eu vou voltar em cada um dos requisitos dela. Tá? O primeiro requisito que ela trouxe é, para ser um ágio que eu vou registrar como amortizável, ele precisa ter a natureza de rentabilidade futura. Então, aqui já venho direto para a segunda questão. Aqui o Rafael já falou, ou seja, antes eu não tinha uma ordem de preferência, não precisava apurar o valor de mercado de bens, o que a gente chama hoje de valor justo, para só atribuir o residual ao goodwill. E então normalmente eu fazia uma conta a partir do EBITDA, considerava fluxo de caixa descontado e isso era rentabilidade futura. Hoje isso não é mais possível, ele é efetivamente um valor residual a partir da apreciação do valor justo. Apenas para efeito de demonstração da diferença, eu estou considerando regra antiga e regra nova. Em todos os casos, obviamente, o preço de aquisição é o mesmo para a gente comparar. Então, passo do preço de aquisição de 120. PL, obviamente, também vai ser sempre o mesmo em todos os exemplos, né? 80. Portanto, na regra antiga, se eu fizesse fluxo de caixa descontado para justificar o 120, como o PL é 80, eu tenho 40 de ágio. Na regra nova, eu só tenho 20 de ágio, ele é valor residual. Por quê? Apesar de ter 80 no PL, eu tenho mais-valia de 20. E se eu tiver mais-valia de 40? Acabou, não tenho mais goodwill. E se eu tiver menos-valia? Eu vou ter pago... Eu vou ter pago com deságio. Se eu paguei com deságio, aqui eu vou ter um ganho por compra vantajosa, né? E aqui, obviamente, eu tive menos... Aliás, aqui eu tive muito mais valia e aqui eu tive menos valia. Aqui, quando eu tive menos valia, eu aumentei o valor do ágio comparado ao exemplo da regra antiga. Bom, eu não tinha tanto essa discussão, porque, normalmente, se tivesse laudo, se aceitava os laudos. A gente tem alguma jurisprudência que contestou. Esse é um dos casos, não está definitivamente julgado, é o caso da Bolsa, inclusive. Se disse, não, olha, não era de rentabilidade futura, não. Isso aqui é valor justo, então você não vai amortizar. Considerando a regra antiga, inclusive. Tá? Obviamente que tem várias coisas a se considerar nisso, mas aqui me parece foi bastante um problema de terminologia do próprio laudo, ou seja, o contribuinte apresenta um laudo que diz que ele é baseado no valor justo de mercado. Bom, se ele é baseado no valor justo de mercado, induz o próprio julgador e a fiscalização
Erro caso isso não corresponda efetivamente a valor justo. Aqui é um outro caso, onde tem essa discussão que o Rafael falou,